Olá, amigos e visitantes do nosso canal, amigos inscritos. Nós vamos trazer hoje a abordagem de um tema que trata de alguns aspectos diferenciais daqui da nossa região do semiárido nordestino, tá certo? E hoje a gente vai trazer a questão da mineração rudimentar, os chamados garimpos rudimentares, daqui que eram praticados aqui na nossa região no século passado, tá? Porque, na verdade, o nosso subsolo ele é bastante rico em diversidade mineral, tá certo? E a chamada mineração ou garimpo rudimentar eram praticados por agricultores em determinadas épocas e condições, tá certo? Até porque no século passado, até meados do século passado, a população da região, 80% era rural, era de economia do setor primário, agricultura e criação, tá? E, geralmente, nos períodos das grandes secas, a única forma de obter renda era através da cata de minérios, né? Que eram praticadas com pequenas ferramentas caseiras, né? Picaretas, alavancas, ponteiros, marretas, né? Que as pessoas, né, saíam no campo à procura de minérios que pudessem ser vendidos para complementar a renda, tá? E esses minérios eles eram encontrados assim de forma aleatória. Para cavar o solo em busca desses minérios, né, usava-se todo aquele trabalho braçal mesmo, cavando com ponteiro, rompendo as pedras, né? E em determinadas situações, quando havia perspectiva de encontrar algum minério, né, no subsolo, eles utilizavam a pólvora caseira, de fabricação caseira, que era a base de nitrato de sódio, enxofre e carvão. Era uma pólvora de baixo valor de detonação, mas de qualquer maneira ajudava a encontrar minérios e romper a rocha, tá? Ainda hoje aqui na cidade de Parelhas existem famílias que no século passado sobreviviam produzindo pólvora caseira para ser utilizada nesses garimpos rudimentares, tá? Então, isso daí era uma coisa mais ou menos sazonal, uma atividade mais ou menos sazonal. Geralmente nos períodos de grandes secas ou até mesmo no período de estiagem regular que havia aqui. Mas a maioria eram agricultores. Apenas em determinadas épocas, excepcionalmente, eles saíam para a cata de minérios. Porque eles eram obtidos, esses minerais eram obtidos de duas formas. Ou cavando a rocha, né, explorando a rocha com ferramentas e pólvora caseira, ou então nos leitos dos riachos secos, que eram os chamados minérios de rolamento, que eram fragmentos de minério que desciam nos riachos, né? Então, aí muitas vezes eles usavam até o sistema de bateia, que é aquela bacia cônica de metal, né? Que eles ali lavavam o minério decantava, como a parte que interessava era mais pesada, né? Tinha mais densidade, eles ficavam no fundo da bateia e ali era separada, tá certo? Mas tudo de forma muito caseira e eventual, tá? Os minérios que eram mais encontrados aqui, que encontravam mercado aqui no interior, eram a colombita, a tantalita e o berilo, tá certo? Colombita um bom teor de nióbio, né? Todo mundo conhece. A tantalita com teor mais baixo de nióbio, esses eram os minérios pretos que eram encontrados aqui pelas pessoas, né? E o berilo que eram incrustados nos cristais, que eram tirados a ponteiro, certo? Então, essa atividade, ela, durante todo o século passado,
ela permaneceu, tá? Como alternativa até de sobrevivência das famílias. A importância dessa atividade como na economia local, ela foi bastante discutível, porque, sendo os agricultores não tendo conhecimento de classificação e preços de minério, porque não havia mecanismo de preço para se vender, então eles eram assim muito explorados pelo sobrepreço. Quem realmente dava o preço para esses minérios eram os atravessadores, que moravam na cidade. Esses atravessadores eles se encarregavam de comprar esse minério para revender para as multinacionais. Então, eles que determinavam o preço. Geralmente um sobrepreço, compravam, inclusive confundiam a classificação. Muitas vezes o agricultor, o minerador, ele encontrava determinada quantidade de colombita com alto teor de nióbio, e o atravessador dizia não, que aquilo era tantalita com baixo teor de nióbio, então o preço era muito mais baixo. Tá? Então, esses três minérios eram a base da atividade dos garimpeiros rudimentares aqui da nossa região, que, repito, era uma atividade eventual e sazonal, né? Porque, na verdade, durante as grandes secas, como eu já disse, eles se valiam dessa atividade para a sobrevivência, mas logo após que começava a chover regularmente, eles largavam tudo aquilo e iam cuidar da agricultura. Tá? Essa situação permaneceu até mais ou menos a década de 1970, quando começou a decadência, né? E por aí entraram outros, começaram a chegar as empresas mineradoras, que logo depois da Segunda Guerra Mundial começaram as pesquisas e a exploração da scheelita, e a partir dos anos 60, mais ou menos, essas empresas começaram a explorar a scheelita aqui na nossa região. Tá? E essa mineração era feita por grandes empresas, que a scheelita é um composto de tungstênio, certo? Que é um material estratégico, um minério estratégico. A decadência da mineração da scheelita também se deu a partir da década de 1970, 1980. Então, essas atividades elas começaram a decair, tanto a mineração rudimentar quanto a mineração de scheelita, que aqui a nossa região era muito rica nesse mineral, né? A decadência começou a partir da década de 1980. Tá? Então, gente, esse é o aspecto, mais ou menos, daqueles tempos onde o minério era obtido de forma rudimentar e que muitas vezes era a alternativa que se tinha na região para sobrevivência nos períodos das grandes secas. Não se tem muita notícia de pedra preciosa, embora raramente alguém encontrava, por exemplo, turmalina, água marina, certo? Esmeralda. Só que, como eles não tinham conhecimento e classificação e identificação dessas pedras, eles terminavam vendendo para o atravessador a qualquer preço. Tá certo? Assim como também era o preço da colombita e da chapa, e da colombita, da tantalita e do berílio, né? Que variavam muito de uma semana para outra, assim à vontade do atravessador, certo? Então esse é o aspecto econômico que não influenciou muito na história econômica da região, porém o aspecto social era bem esse, certo? Na ponta, o minerador, né, rudimentar, o agricultor que se valia daquela atividade para sobreviver, né? E na outra ponta o atravessador que explorava, comprava aquele minério a baixo preço, aproveitando-se inclusive da falta de conhecimento
daquele que vendia o minério, tá certo? Então, gente, esse é mais ou menos um aspecto de como foi esse sistema, né? Essa forma de mineração rudimentar durante o século passado aqui, e eu vou citar aqui a região do Seridó, né? Onde se praticava esse tipo. Diferentemente do que é hoje, porque hoje as grandes empresas, né, principalmente a partir dos marcos regulatórios, né, depois da Constituição de 1988, onde hoje há marcos regulatórios que fazem, né, regulamentam toda a produção mineral.